Hoje você está desse jeito aí, hoje. Mas se você se entregar a Jesus hoje, amanhã você vai experimentar as maravilhas de Deus. Isso é uma palavra para a sua vida. Tem pessoas aqui que estão lutando contra muitas coisas, que têm tentado te matar. Hoje, se você se consagrar a Deus, tenha certeza de algo. Hoje você consagrado a Deus, Deus começará a te exaltar no dia de amanhã. Sabe por quê? Porque uma vida consagrada é um sacerdote nas mãos de Deus. Aleluia! Grave isso, você que está aqui nessa noite. 5. Não poderia ser sacerdote, servir como sacerdote aquele que tinha o pé quebrado. Um sacerdote com os pés quebrados, o movimento ele seria limitado. Não há firmeza que tem os pés quebrados. Ninguém fica firme. Lembra quando Pedro e João curaram aquele homem em Atos 3? Primeira coisa, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta em nome de Jesus e ande. Mas quando você vai ler o texto, eles colocaram as mãos sobre os tornozelos daquele homem, fixando os seus pés. Então o sacerdote não pode ter o quê? Pés vacilantes, pés quebrados. Pessoas que vivem por propostas temporárias, não por um plano e propósito eterno. A inconstância lhe governa. Não consegue se firmar em nenhum lugar. Não há um lugar ou pessoas capazes de te entender em nenhum lugar. Você está tão assim, ó, com o pé quebrado, que é impressionante isso. A pessoa está com o pé quebrado, né? Aqui espiritualmente falando. Ela está nos lugares e sempre ela é que está certa, está todo mundo errado. Aí ela não consegue ficar ali, daí ela vai para outro lugar. E lá também está todo mundo, não, porque está todo mundo errado. Aí você vai para outro lugar, não, porque está todo mundo errado. Vem cá, será que o teu pé espiritual não está quebrado, não? Faça uma análise, faça uma ressonância magnética com o Espírito Santo. Faz um raio-x. Pede para o Espírito, né, mexer aí nos seus pés. Mas, irmãos, tem gente que anda com o pé quebrado, gemendo de dor. Tem gente que está quase amputando o pé e fala assim, eu não vou consertar. É difícil, né, irmãos? Somos nós. Irmão, tem gente que não consegue parar e falar assim, viu, eu fiz aqui, falei de vocês e eu não queria sair mais daqui, não. Vamos pedir perdão, vamos consertar. A gente não quer consertar os pés quebrados. Mas Jesus pode consertar os teus pés quebrados hoje aqui e fazer com que você seja estabelecido sobre a rocha. A Bíblia diz que Jesus é a rocha, e quando você finca os teus pés sobre a rocha, você não vai ser mais um crente vacilante, você não vai ser um crente que fica aí pelos ventos de doutrinas, você fica aí passeando, vagueando, não. Quando um filho de Deus está sobre a rocha, você está firme, você está encorajado, você foi empoderado pelo Espírito. Pode vir o vento que for, a tempestade que for, a sua casa pode estar com o pé quebrado, mas se você colocar a sua casa sobre a rocha, esse pé é consertado e a sua família vai experimentar as maravilhas de Deus. Por quê? Porque a sua casa está sobre a rocha. Uma casa dividida, que são casas com os pés quebrados, mas se aquela casa tiver um sacerdote com o pé estabelecido sobre a rocha, a divisão vai embora e a multiplicação acontecerá, aleluia. A igreja foi chamada, irmãos, para ser estabelecida sobre a rocha e os pés não mais vacilantes. Parece uma crise no Brasil. Porque agora é isso que aqui agora. Porque agora é outro isso. E a igreja fica com o pé quebrado, mancando, rastejando, cega com os movimentos externos. Ei, o nosso Cristo não tem pé quebrado. Jesus não quebrou o seu pé. Jesus Cristo não quebrou sua mão. Pelo contrário, Ele consertou os pés e Ele consertou as mãos mirradas. Pés quebrados, irmãos, fazem com que a gente não ande na direção do Espírito. O Espírito está mandando a gente para cá, mas o meu pé quebrado está dizendo para eu ir para cá. Não, não. Olha só que coisa. A esposa fala assim, meu marido, meu amor, Deus está falando comigo aqui. Aí o marido está assim, mas eu estou entendendo de outra coisa. Aí vem um filho e fala assim, mas eu entendi outra coisa. Quando isso acontecer na sua casa, para tudo. Porque pode estar todo mundo com o pé quebrado, ou pode estar alguém com o pé certo, e os outros estão quebrados, não está entendendo? Se ajoelha todo mundo na sala. Se prostra lá.
E começa assim: Senhor, som do meu coração, som do meu pezinho aqui. Vê se tem alguma coisa quebrada em mim. Irmãos, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Se na sua casa tem oposições, opositores, são pessoas que estão olhando para um lado, olhando para o outro, como eu tenho aqui às vezes, esposas, maridos, filhos, não adianta querer consertar o pé quebrado do outro, a gente não foi chamado para isso. Nós somos chamados para dizermos a Deus: Senhor, esse pé aqui está quebrado. O Senhor consertou. Conserta o pé dele, Senhor. Daqui a pouco ele está aqui no altar. Diga glória a Deus. Amém. Sexto, a mão quebrada. Não podia. Quero ser sacerdote. A condição física, Deus fala assim: olha, não pode ter a mão quebrada. A mão quebrada envolve serviço ou ausência de serviço. Não quero me ofertar ao serviço, pastor. Mão quebrada envolve pessoas que não aceitam concluir o que começaram. Fazem de qualquer forma, começam a moldar o vaso e param sem que ele esteja pronto. Vamos aqui abrir um parênteses. Se Deus, o oleiro, começasse a moldar você e falasse assim: tá bom já, mas não tivesse terminado, como é que a gente ficaria? Imagina chegar aqui na minha perna, chegar no meu braço, chegar na minha orelha, e falar assim: olha, tá bom, deixa todo mundo ver aí. Espiritualmente falando, irmãos, nas mãos de Deus isso é impossível acontecer, porque o que Deus começa, Ele termina. Então, fazem de qualquer forma, largam as mãos das pessoas por qualquer motivo. Solta. Sacerdote com a mão quebrada são pessoas que pararam de abençoar, não são mais generosos. Dizimista, isso nem entra no vocabulário, menos ainda. Não consegue ofertar, não cumprimentar mais ninguém. O que tem a mão quebrada não é relacional, não consegue viver em harmonia e em comunhão. Agora, olha esse texto, Eclesiastes 9:10. Tudo o que a tua mão encontrar para fazer, faze-a conforme as tuas. Você está entendendo por que às vezes eu sou tão forte assim de fala, de dinâmica? Você sabe por quê? Porque eu entendi o mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele diz assim, ó: tudo quanto você for fazer, faça de todo o seu coração, com toda a sua força, suas forças, com toda a sua alma. Imagina você, né, namorando, aí você faz todo aquele glamour todo, aluga colégio, monta um tapete, pau. Imagina lá. Aí o garoto vai lá e puxa os vídeos lá da infância, colocando um anel no dedo da menina. O camarada parou o trânsito, parou o mundo, para tudo que eu vou pedir ela em noivado agora. Aí ele está todo empolgado. Aí vem a menina e fala assim: legal. Ai, irmãos, quando aquela menina, viu uma cena verídica do Vini Urbanek, quando ele fez aquilo, irmãos, a menina já está, força, entrega. Aí a pessoa fala assim: eu te amo. Aí o outro fala assim: eu tenho sentimentos por você. Sai fora disso aí. Vai te levar para o abismo. Olha só o coração desse tipo de gente. Olha só, mão quebrada. Anos e anos atrás, eu e Débora lideramos adolescentes. Um adolescente chegou para a menina e falou assim: se você me ama, vamos fazer isso, isso e isso. Está com a mão quebrada. Sabe qual é o grande problema? É que tem tanta menina carente que ela aceita as propostas dessa indecência. E ela caiu. Deixa eu falar uma coisa, adolescentes que estão aqui, meninas, jovens, solteiros e solteiras. Você não precisa de uma aventura. Você precisa de um sacerdote, de uma sacerdotisa de Deus. Não, vou ver o que vai dar com essa pessoa aqui. Vamos nos aventurar. São pessoas com mãos quebradas. E sabe, irmãos, Deus está vendo.
Deus está vendo. Tem gente, irmãos, que quer abençoar, mas está com a mão quebrada. Não aceite isso. A Bíblia diz em Lucas 9,62, mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Pastor, comecei aqui a obra, estou aqui vivendo uma coisa maravilhosa. Por que você soltou? Por que você soltou? Lembra quando o Edson chegou aqui? Agora tem mais intimidade, né? Pode falar mal em público, né? Mas o Edson chegou aqui. Não vou fazer mais nada. Está aí, ó, servindo, está com a mão no arado. Pessoas que chegaram aqui, eu quero um ano sabático. Irmão do céu, isso é uma crise na minha vida. A pessoa está assim, ó, pastor, mas eu agora quero tirar o ano sabático. Imagina Deus tirando o ano sabático de abençoar a tua vida. Não é verdade? Por quê que eu vou tirar ano sabático? Você vai deixar de ser sacerdote? Vai ficar com a mão quebrada? Não, não. Pastor, não estou bem, o senhor cuida de mim? Vamos cuidar. Pastor, não estou conseguindo avançar, minha mão está ferida. Vamos orar para essa mão ser curada. Vamos estender, porque o curado cura a mão. Amém, irmãos? O curado estende a mão, aí ele vai estender a mão mirrada. O que Jesus fez? Seja curado. Aquela mão foi curada. Os curados curam. E os enfermos, peçam para ser curados em nome de Jesus de Nazaré. E peça ajuda. Nessa igreja que eu tenho ensinado, a pessoa está lá caindo. Quem estender a mão é sacerdote de Jesus. Quem apontar o dedo é do outro lado. Eu sempre ensino isso. Está o Pedro, socorro, socorro, eu estou afundando. Jesus estendeu a mão. Você não tem fé. Você não sei o quê. O que Jesus fez? Estendeu a mão, porque a mão dele está curada. Amém, irmãos? E trouxe ele para o nível dele. Então, quando alguém te pedir ajuda, mesmo que ele tenha te arrebentado, estende a mão. Aí depois Deus arrebenta ele. Mas não fale nada. Na hora que a pessoa está precisando mais, só estenda a mão. Irmãos, eu poderia contar inúmeros testemunhos de pessoas que largaram as minhas mãos, da minha casa, da minha família, momentos que a gente não podia. Mas, irmãos, quando essas pessoas voltaram, eu estava com as mãos estendidas assim, vou cuidar de você, meu amigo. Eu posso dizer isso. Minha casa pode dizer isso. 7º, não poderia ser corcunda. Por quê, pastor? Porque a vergonha lhe atingiu. Eu vi uma pessoa corcunda, encurvada, ela está olhando para onde? Para o chão. Já viu gente olhando para o chão? A pessoa está assim, ó. Feliz ela não está. Alegre menos ainda. Avivada menos ainda. Ela está só assim, ó. Aí você chama ela fala assim, pode dizer. E aí quando você vê uma pessoa assim, espiritualmente falando, você pode dizer o seguinte, olha para mim. Às vezes eu estou no atendimento, e a pessoa ela está com a mão para dentro assim, ela está com o semblante para a mesa, para a cadeira, assim, para o chão. E eu falei assim, pode olhar nos meus olhos, filho. Na hora ele olha. Pode chamar de filho, de filha. Olha para mim, Ismar, pode olhar para o seu pastor. Porque às vezes, irmão, a gente vai estar com a pestana abaixo um dia. Não é assim, Felipe? Não é assim, Lúcio? Tem dia que a gente não vai estar bem. Então pode olhar nos meus olhos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sacerdote supremo tem os olhos como chama de fogo. Então o cristão, ele tem que estar como? Com os olhos, né, Fito? Com os olhos como chama de fogo, né, Ju? Você viu a Ju cantando aqui? A Ju estava cantando assim, ó. Ela estava assim, ó. Olha o pessoal do coral. Você entendeu? Aí eu olhei para o Gabriel estava fazendo a voz, né, da afinação, aquela voz que ele tem ali, né? Aí ele estava cantando assim. Aí ele, dá uma olhadinha para o lado, dá um sorriso para essa pessoa, fala assim, ó, você é uma bênção. Dá um sorriso aí. Joe, dá um sorriso para o seu irmão, ele está rindo já, Joe. Sua bênção vai chegar, meu jovem. Você vai estar um dia sorrindo para ela, ela vai estar sorrindo para você. Pode escrever.
Amém, irmãos? A vontade de morrer, para quem está corcunda, é uma realidade. Olhar para baixo é lamber a água do riacho. Não poderia exercer sacerdócio porque ficava olhando para baixo, cantando ou catando pedras. Contando ou catando pedras, sem rumo, sem direção, sem destino. Logo, não daria direção a ninguém. Presta atenção nisso. O sacerdote não olha para baixo, ele olha para o alvo. Diga assim comigo: o sacerdote não olha para baixo, mas olha para o alvo. E quem é o alvo da igreja? Não, você não é crente, não. Você vai falar de novo isso aqui. Vamos lá de novo. Diga assim: o sacerdote não olha para baixo, ele olha para o alvo. O meu alvo é Jesus de Nazaré. Aleluia, irmãos. Pode aplaudir Jesus, é para ele. Perguntinha básica. Para onde é que Estevão estava olhando quando estava sendo apedrejado? Para o chão. Hã? Para o alto. Aonde que ele estava olhando? O que estava lá nos céus? Os céus estavam abertos, igreja. Anjos subindo. Eu já vi isso em algum lugar, hein? Anjos subindo e descendo. Glória a Deus, irmãos. Eita glória! Irmãos, eu gosto disso. Porque o camarada é o primeiro martírio. Ele poderia estar assim, estar assado, pedra comendo solta nele. Mas aquelas pedras, irmãos, da minha visão, não estavam trazendo dores físicas a Estevão, porque o seu nível espiritual estava superior ao físico e à sua alma. Ele estava olhando numa dimensão celestial. Ele tinha visão, ele não estava com o seu rosto desconfigurado, ele não era aleijado, ele não estava corcundo, ele estava olhando os céus abertos, aleluia. No dia que você estiver tomando pedrada na vida, injustiças, olhe para os céus, ele está assentado no alto e sublime trono, lá os anjos estão adorando, lá o Senhor está vendo, irmãos! No dia mais quente, na hora mais quente do dia, saiba que ele está lá te olhando. E ele está intercedendo pelas tuas causas. Eu não consigo interceder, pastor. Eu estou corcundo demais espiritualmente. Eu estou olhando para o chão. Ele está intercedendo por você. Entendeu, Vini? Quando aquele dia não for bom, lá o Emerson, que a empresa não está muito bem, lá a sua situação lá no seu trabalho, na sua faculdade, perseguição. Entenda que os céus estão a teu favor. Aleluia! É o servo de Eliseu. Senhor, abre-lhe os olhos. Porque eles não sabem, eles não estão entendendo, Senhor. Mas aquele homem, irmão Geazi, quando tem os olhos abertos, ele fala assim: meu Deus, aqueles que estão conosco, o número é muito maior. E a Bíblia diz isso: aquele que está conosco é muito maior, é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo. Então o mundo vai gerar contra você mesmo. Ele vai tentar te matar, te extorquir, ele vai querer anular a tua fé, ele vai querer te destruir, porque o entendimento foi cegado pelo Deus desse século, que é Satanás. Então o que Deus faz? Deus vem e fala assim: eu estou com você, eu estou com você, eu sou a tua sombra, eu estou à tua direita, eu estou sobre você, eu estou dentro de você. Comece a marchar, e aí você começa a marchar. Você tem os pés fortalecidos, você tem a visão, você tem os olhos como chama de fogo, você tem o seu rosto não desconfigurado, você tem a mão que abençoa, e você agora pode dizer: Senhor, isso aqui é só contigo. E Deus resolve. O que não compete a você, deixe para Deus fazer. O sacerdote não fixa os seus olhos nas sepulturas abertas. Irmãos, o Estevão não tinha olhos na sepultura. Eu vou morrer, estou sendo apedrejado. O que você está na UTI? Você está lá no hospital. A primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Céus abertos ou túmulo fechado? Túmulo fechado, irmão. Chegou a hora. Mesmo você, sacerdote de Deus, você pode ser levado para o caixão lá. Mas o céu está em festa, porque vai receber um filho de Deus lá. Quem recebe isso aqui, amém? Você tem que guardar essa verdade no seu coração. Porque pessoas aqui perderam parentes e não estão mais aqui. Mas eu posso dizer para vocês que algumas visitas que eu pude fazer e outros aqui fizeram, que era lá o último suspiro.
E a gente está assim, olha bem para mim, meu filho. Você está nessa maca aqui, nessa UTI. Mas se você convidar Jesus para entrar na sua vida, quando você for para o caixão, o teu espírito vai estar diante do eterno. Entregou a vida a Jesus. Deus quer usar as nossas vidas, irmãos. Diante das crises e pedradas, o Estevão ergueu os olhos e viu os céus abertos. 8. O sacerdote não podia ser anão. Aqui são pessoas que não aceitam crescer espiritualmente. Não se veem crescendo, sempre estacionados no mesmo lugar. Pastor, como é que eu cresço? A Bíblia mostra para nós, Lucas 2,40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Uma das cartas de João vai mostrar, escrevo a vocês, crianças, filhinhos, são os novos na fé. Depois ele fala assim, escrevo a vocês, jovens, para que sejam fortes. E depois ele continua, escreva a vocês, pais, ou seja, criança, jovem e adulto, pai. Porque na visão espiritual, nós precisamos crescer. Como é que eu cresço, pastor? Unipetra, devocional todo dia, UDF. Você cresce naquilo que é voltado para a palavra do Senhor. Eu vou procurar alguém para caminhar junto comigo. Eu vou procurar alguém para me fortalecer, para ser uma pessoa de Deus na minha vida, para eu conseguir compartilhar algumas coisas. E essa pessoa vai te ajudar, você vai crescer, e daqui a pouco você está fazendo o outro crescer. Isso é progressivo, isso é contínuo, isso é cada dia. Hoje você talvez não esteja fazendo ninguém crescer, porque você vai começar a crescer, mas amanhã você fará alguém crescer. Essa é a visão sacerdotal. Hoje eu não consigo fazer ninguém crescer, mas amanhã eu vou poder. Senão você fica sempre nesse espírito. Eu sou um anão espiritual, eu não cresço. Não, você pode crescer. Pastor, me dê mais uma dica. Comece o seu dia com a palavra. Comece. Não, mas é uma correria. Pois é nessa correria que você vai ficar pequeno espiritualmente. Essa semana eu vi um vídeo de um adolescente. E eu fiquei impressionado com ele. Deve ter uns 12, 13 anos. O garoto começou a falar numa consagração de igreja. E, de repente, irmãos, ele foi escalado a primeira vez para falar a consagração. Fazer um momento de ofertório. Irmãos, quando ele começou a falar, eu já estou vendo o vídeo, já aconteceu há muito tempo. Ele começou a falar no vídeo, eu já comecei a ficar arrepiado. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Isso já passou. E eu continuei assistindo o vídeo. E de repente, irmãos, o auditório foi tomado pela presença de Deus, irmãos. Um adolescente, cheio do Espírito Santo, em menos de 5 minutos, falando no microfone para uma igreja repleta de gente. Irmãos, o povo foi tomado pela glória de Deus. Quem está me entendendo isso aqui? Se você começar hoje uma vida de sacerdócio, quando você pisar no... Eu tô falando isso aqui, você está recebendo isso aqui? Quando você chegar no seu ambiente de trabalho, você não vai começar o dia comendo uma coxinha a mais, tomando Coca-Cola de manhã. Você vai começar com a palavra que é verdade. Você vai começar o seu dia comendo dessa verdade. Você vai estar cheio de verdade. Você vai estar cheio do óleo da unção, não da gordura da coxinha. Você vai estar tomado por Deus. Quando você pisar naquele ambiente, o sacerdote de Deus chegou. Mas, irmãos, a gente chega nos lugares e a primeira coisa que a gente pensa é assim, tem o que para comer? Tem Wi-Fi? Você chega na casa do povo, você chega na reunião da família, qual é o Wi-Fi aí, tia? Não, guarda um pouco o celular. Eu e Débora, a gente está se reeducando, inclusive, nisso. Eu, principalmente. Tem domingos que eu não trago mais o meu celular para a igreja. Porque as notícias vão chegando antes da gente ministrar a palavra. É telefone que vem, é uma mensagem que chega. Eu falei assim, chega mesmo. Meu dia de folga, vou guardar o celular. Estou melhorando. Não estou? Estou melhorando. Diga que eu estou, em nome de Jesus. Estou melhorando. Porque às vezes, irmãos, é uma tentação ver a mensagem. Quando eu vejo, tem um problema. E tem um problema, eu vou ter que resolver. Então,
Vamos crescer espiritualmente, amém? Nono, a banda pode vir. Bebida no olho. Olho defeituoso. Coloquei aqui para vocês, ó. Ferida no olho, ou em outra versão, bebida no olho, ou pedra no olho. Essa bebida nos olhos seria como a catarata. Já viu? Eu já operei a catarata. Eu tive uma doença muito cedo na minha visão e tratei dela. E a catarata é o seguinte, ela vai embaçando a tua visão. É uma pele. É uma coisa assim, que te incomoda muito. Então eu tive que operar. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê a visão clara, irmãos. Sacerdote não tem uma pelinha embaçando a visão. Sacerdote tem visão clara. Casa, a sua casa tem uma visão clara? Qual é a visão da sua casa? Estamos indo para onde? Um motorista sem roteiro e sem destino, ele se perde. Uma casa sem uma visão clara, ela vai se perder. Como é que você está passando isso para os seus filhos? Jesus não é míope, nem foi. Não teve catarata. Muito menos estigmatismo. Mas eu falei, repito, Jesus Cristo, ele tem os olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus são olhos plenos de verdade. E eu poderia dizer para você que essa visão, ela precisa ser clara, sabe por quê? Coloca para mim o Salmo 139. Olha esse salmo. Pastor, eu estou entendendo que eu tenho algumas coisas que preciso melhorar nos meus olhos. Então olha para esse aqui, ó, que não tem defeito nos olhos. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Sabes, mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me susterá. Quando você não tem mais os olhos funcionando, os olhos do Senhor, eles acham você. E Deus te achou hoje aqui. Ele tem os olhos perfeitos. Você está tentando fugir dele, está tentando esconder isso aí que está te matando. E Deus está assim, eu te vi, meu filho. Eu te vi, meu filho. Eu te vi, minha filha. Sarna, feridas na pele ou que coça. Escabiose, infecção na pele causada por ácaro. Lamentações 3:29 diz que se deleitem com o rosto no pó. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Irmãos, quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que o sacerdote não podia ter essa enfermidade, porque ele estava no altar. Você imagina essas moças, rapazes, aqui, com coceira na pele, cantando o tempo todo. Essa escabiose que vai deformando a sua pele. Você imagina, a Letícia está ministrando louvor com o microfone, de repente ela está assim, ó. O que ia acontecer com seus olhos? Você ia se distrair. Sacerdote não pode distrair ninguém, ele tem que apontar para o grande eu sou. Então quando aquelas pessoas, por terem isso, elas não podiam exercer o sacerdócio, por quê? Porque elas estariam se distraindo e distraindo outras pessoas no altar. 11. Feridas purulentas, manchas, parecido com sarna. Como tem gente manchando o evangelho.
A igreja muitas vezes vive isso hoje. A igreja não foi chamada para manchar o outro ou para se manchar. A igreja foi chamada para marcar pessoas. É diferente, mancha de marcas. Isso eu quero te pedir aqui nessa noite, em nome de Jesus, se você é membro dessa igreja, se você manchou alguém, peça perdão hoje. Pastor, eu manchei meu pai, eu feri meu pai. Há muitos anos atrás, eu ouvi numa ministração sobre essa questão de ferir. Eu cheguei em casa, eu peguei meu telefone, ainda era telefone fixo naquela época. E eu cheguei e falei assim, aqui é o João. E a pessoa do outro lado quase desligou o telefone. Nós estávamos no início do nosso casamento. Eu falei assim, cara, não desliga não. Eu preciso te pedir perdão. Eu te feri. Ele falou assim, você me feriu. Eu falei assim, meu Deus, eu estou pedindo perdão, ainda vou apanhar de novo. E ele falou assim, mas eu também te feri. Eu falei assim, vamos marcar um café? Vamos. Temos relacionamentos até hoje. Só uma ligação. Quantas vezes você não liga para aquela pessoa lá, aquela lá que você já está vindo aí na tua mente agora, peça perdão. Fala assim, olha, eu quero te pedir perdão, eu não quero justificar nada, eu só quero te pedir perdão, eu te feri, eu manchei algo na sua vida. Último, não podia ser sacerdote quem tinha o testículo lesado ou quebrado. Por quê? Porque o sacerdote não podia ser estéril. Não pode gerar filhos, não podia ser sacerdote. O sacerdote não podia ser estéril. O sacerdote precisava gerar filhos espirituais e precisa formar discípulos, cuidar deles, transferir vida para eles, conselhos, vida na vida, ensinar a palavra de Deus. João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça. Deus não chamou você para você ser estéril, sacerdote, sacerdotisa espiritualmente. Você precisa formar filhos espirituais. Onde é que estão os nossos filhos espirituais? Sacerdote tem filhos espirituais. Onde é que estão os nossos? Assuma um compromisso de caminhar com alguém. Essa semana eu fui lá na empresa do Alexandre, a Renata estava lá. Irmãos, eu fui só para orar e conhecer a empresa. São pessoas novas. Irmãos, eu saí de lá abençoado, com tantas bênçãos que Deus está fazendo na vida deles. Você está entendendo? Eu dou um abraço no Sérgio, que é o nosso líder, junto com a Fran da Conexão. Irmãos, a gente fica, parece que dentro da nuvem de Deus. Ele é imenso, ele é grande. Depois você dá um abraço no Sérgio. Fica em pé aí, Sérgio. Esse homem aí de Deus, ó. Pode sentar, filho. Aí você olha o Edson, com essa barba dele, que te dá uma intimidação. Vai conversar com o Edson. É um crânio. Aí você vai conversar com o Felipe, e você se apaixona pelo Felipe. Você vai conversar com a Lala ama a quem tem autismo. Aí você vai conversar com ela, e ela vai assim, derramando amor. Aí você vai para minha outra filha está evangelizando, ela já está falando da palavra, já tem outra coisa. Você entende cada um na sua dinâmica. O teu abraço, Eli, o seu filho, somos nós, irmãos. Vai gerar o quê? Fruto no outro. E eu fecho essa palavra com Ezequiel 44:15. Se puder colocar para mim. Pastor, os sacerdotes vieram e muitos fracassaram, e feio. Mas Deus separou essa geração aqui. Contudo, os sacerdotes levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo. Quando Israel me abandonou, eles me servirão, estarão na minha presença e oferecerão a gordura e o sangue dos sacrifícios, diz o Senhor soberano. Os filhos de Zadok, Deus olhou e falou assim: esses aí foram fiéis. Tem uma geração aqui de filhos de Zadok
que vão permanecer fiéis na presença do Senhor, não vão negligenciar, não vão vacilar os pés, não vão vacilar as mãos, não vão viver a pequenez no sentido espiritual, vão querer crescer espiritualmente, não vão andar corcundos, mas vão andar olhando para o alvo, não vão ser estéreis, mas vão ser filhos frutíferos. E sabe, levitas que estão aqui, adoradores, esse texto aí tem a ver com duas verdades, irmãos, profundas. Quando você ministra a Deus e quando você só ministra ao povo. Os filhos de Zadok, eles tinham duas ações nos seus corações. Eles ministravam primeiro a Deus, para depois ao povo. Pastor, como é que a gente ministra a Deus? É quando você ergue suas mãos santas e você diz: Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Você tem tempo com o sumo sacerdote, você tem intimidade com Ele. É por isso que muitos louvores fluem na presença do Senhor, porque muitos estão cantando e adorando primeiro ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí quando começa a tocar o acorde, começa a cantar a primeira palavra, o quebrantamento já paira sobre o ambiente. Eu quero declarar sobre essa casa, haverão momentos de louvores e adorações, em que nós não conseguiremos ficar de pé, porque ministradores começarão a adorar a Deus, exaltar a Deus, vão ministrar a Deus, e depois, começando a ministrar ao povo, a Shekinah de Deus descerá sobre nós. Diga amém.